Bom, vamos entrar agora no caso lá da cidade de Tiradentes, um caso que comoveu o Brasil, que é o caso daquele casal que é o Luciano e a Tauana, que estavam curtindo um dia que era um feriado, andando na calçada, na rua da onde eles moram, quando uma viatura da Polícia Militar passou e resvalou levemente o retrovisor esquerdo do lado do motorista no braço do Luciano. Começou uma confusão porque a viatura deu ré e quando a viatura deu ré, o motorista da viatura já de cara ofendeu o Luciano. E nesse processo de não tratar bem a pessoa que ele tinha batido no braço, houve retrucou, o Luciano começou aquele bate-boca, a soldado Gisele, a soldado Yasmin, ela sai do carro e acabou atirando contra o peito da vítima Tauana que morreu. Bom, gente, nós estamos empenhados nesse caso desde o começo, nós já fizemos alguns vídeos e foi uma coisa muito interessante, porque durante a análise do nosso trabalho aqui de edição, nós conseguimos ver algo que ninguém viu. Olha que interessante. Nós temos aqui, Na Cena do Crime, computadores com telas muito grandes. E o meu pessoal estava editando e de uma hora para outra me chamaram, Lordello, vem ver o que nós vimos. Numa câmera da COP corporal dos policiais, aparece uma imagem, que é uma imagem que aparece toda a parte frontal das casas onde aconteceu um problema. E nós conseguimos enxergar uma testemunha. E eu queria colocar essa imagem. E eu ia pedir para você, detetive Alan, fazer uma marcação, porque tem gente que talvez não esteja vendo o que nós estamos mostrando. Olha que curioso que eu vou te mostrar. Dá uma olhadinha, ó. Havia uma pessoa ali. E essa pessoa viu tudo. Essa pessoa viu tudo. Nós do canal Na Cena do Crime, quando levantamos esse detalhe, nós estamos tentando entrevistar essa pessoa. A gente não quer que ela mostre o rosto, mas a gente quer entrevistar. Até agora, a gente não conseguiu convencer. Na outra varanda parece ter outra pessoa também, né, Mordão? Na varanda dos lados. Você entendeu? Vamos colocar também, olha lá, na outra varanda tem uma outra pessoa. Olha lá, dá uma olhada, pessoal. Tá? Então, é um fato que aconteceu numa rua que aparentemente não tinha movimento, mas quando começou uma discussão, as pessoas saíram para ver o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu? Houve um grande alarde nas redes sociais e eu queria discutir isso com você, meu investigador, minha investigadora aqui do canal Na Cena do Crime, pois a PM Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, ela rapidamente foi promovida na sua carreira e ela agora ganhou aumento salarial. E isso deu um bochicho incrível em toda a internet. Isso aí, o pessoal... Foi uma revolta generalizada, né, Lordello? O nosso canal, como a gente acompanha esse caso desde o começo, nos últimos vídeos que a gente postou, na última live que a gente fez, se você entrar lá e ver os comentários mais recentes, são todos referentes à indignação dessa suposta promoção, né? Explica pra gente, Lordello, como que funciona isso? Eu quero explicar direitinho, porque tem termos jurídicos que eu quero trazer para você. Quando você entra na polícia civil ou na polícia militar, você passa por um período que a gente chama de uma tal de experiência, mas entenda que a pessoa já passou no concurso público, ela já é funcionária pública, mas na Polícia Militar de São Paulo, o concursado ele começa como aluno. E no caso da Yasmin, ela é aluna PM, aluna soldado. E depois de um tempo, e esse tempo, quando ele é esgotado, ela automaticamente, aí sim, ela é considerada não mais uma aluna, mas sim soldado. E aí foi isso realmente o que aconteceu. Aconteceu uma efetivação. Yasmin passa agora a ser soldado PM e o ato dela
de efetivação como soldado PM foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 17 de abril de 2026 e nós pegamos essa publicação no DO aqui de São Paulo para que você possa dar uma olhadinha o que foi realmente o que aconteceu. Isso chamou muito a atenção das pessoas porque... É revoltante. As pessoas estão chateadas, né? As pessoas realmente estão chateadas. A gente consegue tem uma notinha, que é a notinha, na realidade, do DO, né? É só olhar no DO de 17 de abril. Olha lá. Não, isso aí a gente vai falar, não é agora. É o ouvidor. Mas tudo bem. Se a gente conseguir achar, daqui a pouco nós vamos mostrar. Mas vamos lá. Eu queria, como a rede social é barulhenta, e isso mexeu muito, com o governo de São Paulo, a Polícia Militar resolveu fazer uma nota oficial para esclarecer o que aconteceu. Isso é importante, porque aqui, volto a repetir, nós queremos trazer os fatos como eles são, para que você que nos acompanha possa dar a sua opinião. E eu vou ler o que escreveu o porta-voz da Polícia Militar para você depois poder dar a opinião aqui no canal. E colocado da seguinte maneira, abre aspas, não houve qualquer promoção da policial citada que permanece afastada de suas funções. A recente publicação no Diário Oficial reflete apenas o cumprimento de uma lei, que é a Lei 18.442 de 2026. Aí a nota continua dizendo o seguinte: a nova legislação extinguiu a antiga divisão entre soldados de primeira e segunda classe, unificando a graduação sob a nomenclatura de soldado PM. Dessa forma, a soldado Yasmin passou a ganhar mais. Ela teve um ajuste salarial, um aumento salarial de R$ 480, que trata-se unicamente dessa equiparação remuneratória. Ou seja, quando ela era aluna, ela não tinha direito a esses R$ 480 a mais. E agora, como ela virou soldado, ela ganha efetivo, ela ganhou este aumento de R$ 480. Então, detetive Alan, foi isso que aconteceu. Algumas pessoas chamam de promoção, outras pessoas chamam que é uma coisa normal que aconteceria com ela, pois o inquérito policial e o processo só está começando. Então, pelo que deu para entender, já era algo previsto, provavelmente já vinha acontecendo, né? Mesmo com toda essa polêmica, talvez ninguém se atentou em verificar isso, ou talvez nem pudesse deixar de aparecer ali no Diário Oficial, né, Lordelo? Agora, tem um detalhe muito importante que a gente está levantando. Nós temos em São Paulo, como em todos os estados, as chamadas ouvidorias, que a gente chama de ouvidoria da Polícia de São Paulo. E a ouvidoria da Polícia solicitou que a Corregedoria da PM apure a demora para o socorro de Tauana, que morreu após ser baleada com um tiro proferido pela soldada Yasmin, tá? Então, a ouvidoria quer mais uma apuração. Por quê? Porque o Luciano, que é o marido da Tauane, alega que demorou o socorro. Para o Luciano, teria que ter pegado a esposa, colocado numa viatura e levado para o hospital. Uhum. Por quê? Porque o socorro demorou 30 e poucos minutos. E nós mostramos na live da semana passada que a causa-mortes foi perda de sangue. E não caracteriza a omissão de socorro, Lordão, no caso? Não, ali? Então, o ouvidor está pedindo o quê? O ouvidor está pedindo a apuração. Na visão do ouvidor, da visão do ouvidor de São Paulo, que é o seu Mauro Caseri, houve uma falha de protocolo dos policiais que estavam lá, no atendimento da Tauane, que não permitiram que o marido socorresse ou que o próprio policial pegasse a Tauane, colocasse na viatura e levasse para o hospital. Lordelo, a Deca mandou pra gente aqui um superchat e sempre reforçando aqui, gente, a gente sempre vai dar uma priorizada no superchat pra gente conseguir responder vocês. E aproveitando que tem mais de 800 pessoas aqui com a gente, pessoal, deixa o like. Sei que é chato ficar pedindo toda hora, mas vocês não têm noção como isso ajuda a impulsionar o canal e permitir que a gente continue aqui com o nosso trabalho. Eu vou ler pra você que tá só escutando a gente, tá? Boa noite, Deca. Infestação de bandidos, classe baixa, alta, média, política, polícia, enfim, bandidos pra todo lado. Tem solução? E aí é difícil, né, Lordelo? A gente saber responder.
Olha, Deca Orlando, sabe o que eu reparei? Que você está expondo a sua revolta. Deca, né? A sua revolta é a minha revolta. É a revolta do detetive Alan. É a revolta da maioria das pessoas que a gente conversa. Eu ando na rua, as pessoas me param. Deca Orlando, só nesses últimos dias nós tivemos 3 latrocínios em São Paulo, que é o roubo seguido de morte. Ou seja, os criminosos, por causa do uso intempestivo de drogas pesadas, se a vítima fizer uma reação, se alguém tentar impedir, os caras estão metendo bala. E aí, Deca Orlando, já que você fez o seu desabafo, eu quero fazer o meu. Sabe por quê? Eu tenho reparado, Deca Orlando, eu queria saber onde que você mora. Você mora em São Paulo, mora em outro estado? Qual bairro você mora? Pelo seguinte, eu tenho reparado nos lugares que eu ando, detetive Alan, eu queria saber a sua opinião. As pessoas estão deixando de sair com o cachorro em São Paulo no final da tarde para fazer o que fazia antigamente, aquele passeio com o cachorro, porque as pessoas estão com medo de assaltos. Detetive Alan, você tem sentido isso no seu bairro ou não? Lordelo, eu acho que assim, pelo menos a minha geração, assim, no final da adolescência para ali, a gente se acostumou, principalmente quem é de São Paulo aqui, eu não sei como é que é nos outros estados, mas a gente cresceu com esse medo generalizado. É a piada do 2 caras numa moto, é o horário para entrar, foi deixando aos poucos de poder ficar na calçada ali na rua. Então, assim, eu já cresci com esse medo. Então, eu convivo em São Paulo num estado de alerta constante. Eu não sei vocês, chat. Olha, outra fonte interessante, isso eu já fiquei sabendo aqui em São Paulo, tem alguns condomínios que já estão criando dentro do condomínio uma área de passeio com cachorro para o morador não sair do prédio. Isso aí já é fato que condomínios estão adaptando e os condomínios novos estão criando a área do pet para você passear dentro. Isso é um absurdo. Porque nós temos que ter uma das coisas mais gostosas que eu acho, a gente passear no nosso bairro, sair com o cachorro, tomar um café, né, fazer uma pequena compra. Mas eu tenho reparado, pelo menos nos bairros que eu ando em São Paulo, principalmente depois de 7 da noite, a cidade vazia. Restaurantes com menos movimento, bares com menos movimento, tudo isso por causa da violência urbana. Por isso, Deca Orlando, a sua revolta é a revolta de qualquer cidadão honesto, qualquer cidadão de bem, que teme ser assaltado para você roubar o quê? Celular e, eventualmente, correntinhas de ouro. Mas vamos lá. O que acontece? O ouvidor, o Mauro Caseri, ele disse, abre aspas, eu tenho as declarações dele, e eu vou ler para você aqui em voz alta, pedir para você colocar, ele diz o seguinte: a orientação para a PM é que ele deve chamar o SAMU para promover o socorro. Mas ele tem que saber que se demorar o SAMU, ele pode providenciar, chamar o Copom, esperar o retorno, passar a situação do ferimento. E eu andei apurando a legislação de São Paulo e realmente diz o que o ouvidor Mauro Caseri disse. Como é que funciona? Então, hoje a polícia, através do rádio, ela tem condição de monitorar quanto tempo vai demorar o SAMU ou o Corpo de Bombeiro. Se for demorar muito, o policial ou os familiares da vítima têm autorização, sim, de você pegar o enfermo, pegar a pessoa baleada, enfiar num carro e levar para um hospital, pois a gente sabe que a perda de sangue pode ser algo crucial entre a vida e a morte de uma pessoa. E aí, o ouvidor, o Mauro Caseri, ele disse que não existe lei que impeça a PM de permitir o socorro imediato de alguém. E é por isso que o ouvidor quer e já oficiou a Corregedoria da PM que haja uma apuração a mais em relação ao socorro da Tauana, que infelizmente uma moça com 5 filhos, estava morando já junto com o Luciano, ia se casar e no final, infelizmente, ela foi enterrada e agora o Luciano e os seus advogados correm por justiça no caso Tauana. Eu queria trazer mais uma publicação do ouvidor Mauro Caseri. Vamos colocar, e eu vou ler aqui em voz alta para você ver o que ele disse em relação a mais um trecho. Tem algo que me incomoda, que é, por exemplo, ele tentou socorrer sua esposa, mas ele foi impedido.
A legislação orienta que a polícia chame o SAMU, mas não tem lei que impeça o familiar de promover o socorro. Ele poderia falar: se o senhor socorrer é por conta e risco do senhor. A imagem seria gravada no momento. Essa é a opinião do ouvidor que ele quer realmente que apure. Mas aí eu queria mostrar agora um vídeo que foi feito por um morador daquela localidade, logo após o disparo que atingiu a Tauana, que mostra o marido Luciano querendo socorrer a própria esposa. Vamos ver essa cena que realmente é dramática. Eu acho que tem áudio essa cena, não tem áudio? Tem mais uma, vamos ver. Tem continuidade? Essa cena tem continuidade? Vamos ver. Vamos colocar agora. Fica aí, tu quer ficar aqui, mano? Baleia minha mulher, mano. Tem que me proteger, tem que cuidar de mim. Mano, se a minha mulher morrer, parceiro, vai pra lá. Falar o quê, irmão? Falar o quê? Aqui, ó. Aí, metendo louco aí. Metendo louco no quê? Eu sou bandido? Aí é complicado, né? É duro, é duro. Ele queria socorrer. Só que aconteceu o seguinte: o Luciano, o nome dele completo é o Luciano Gonçalves dos Santos, ele contou tudo isso numa entrevista que eu quero mostrar para você agora o que foi que o Luciano disse. Vamos lá. Na realidade aí, o Luciano estava falando, né? Ele estava falando com o policial. Sabe que não é outra imagem que tem ele falando? A gente tinha um vídeo que falava, que ele mostrava ele falando. A gente vai verificar aqui, se a gente tiver, a gente já vai levantar. Aproveitar a oportunidade para responder. A Deca te respondeu, Lordelo, que você jogou aqui no... Opa, vamos lá, Deca. E ela mandou um outro superchat para confirmar. A gente estava falando sobre a insegurança, né, e onde vivia. Ela disse aqui que morava em Campos do Jordão, voltou para São Paulo por causa de questões de saúde da mãe dela. Estava morando próximo à Avenida Paulista, não aguentamos, estamos perto do Horto Florestal. Hoje, bem mais tranquilo, aí é bom saber que tem alguma região ainda mais tranquila aqui em São Paulo, né, Lordano? Olha, Deca, eu tô lendo aqui o que você escreveu, e eu imagino que você deve estar cuidando da sua mãe, como eu cuidei da minha. E quando você fala aqui em Campos do Jordão, como uma pessoa que está adoentada, a gente sabe que precisa de um hospital, às vezes, de maior porte. E você fez bem, realmente, de vir a São Paulo, porque o atendimento é mais rápido. Mas o que a gente percebe, Deca, é que as pessoas hoje estão tentando escolher locais onde elas se sintam mais seguras, né? Então, realmente, isso é algo que, para mim, hoje, o grande problema brasileiro... Nós temos muitos problemas no Brasil, mas, para mim, o maior problema é, na verdade, segurança pública, pois a pessoa tem medo de ser assaltada e, sendo assaltado, você pode morrer, né? Então, o Luciano, na verdade, ele contou, na visão dele, que ele foi impedido por policiais de acompanhar sua esposa e, segundo ele, foi contido durante a ocorrência. Nós temos um áudio. Tu conseguiu levantar alguma coisa nesse sentido? Não conseguimos, mas se a gente conseguir, a gente vai tentar mostrar. Bom, a minha equipe de produção também conseguiu imagens captadas por uma moradora de rua, que é possível ver Tauana tentando se levantar. Por quê? Porque o Luciano falava e gritava, e a Tauana ouviu. Quando a Tauana ouviu, ela tentou se levantar, mesmo com um tiro no peito. É uma imagem impressionante. Vamos ver. Dá para você ver, deu para você perceber, detetive Alan, que ela tentou se levantar? É o que a gente ia bater. Deu para você perceber? Ela tentou, com vida, porque ela estava ouvindo o marido. Ela tentou se levantar. E aí ele foi impedido, o Luciano não pôde socorrer, porque, na verdade, eu acredito que o Luciano nem carro tinha ali naquele momento. Ficaria difícil, eu não sei como ele iria socorrer, mas tudo isso vai realmente ser apurado pela Corregedoria a pedido do ouvidor.